Olá, está no ar o programa Café Comunitário na programação da TV Fevale, canal 15 da NET de Novo Hamburgo. Eu, Leonardo Couto, apresento o programa de hoje. Para quem está estudando, o sonho de passar um semestre no exterior é grande. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de brasileiros que residem em outros países é de aproximadamente 500 mil pessoas. Se por um lado estamos exportando cada vez mais estudantes para os países, o número de estrangeiros vivendo em território nacional diminuiu 15% nos últimos 10 anos. Recebemos hoje, nos estúdios do núcleo da Rádio Fevale, a professora Paula Condari, coordenadora do Diretório de Relações Internacionais da Universidade Fevale. Boa tarde, professora. Boa tarde, Leonardo. Um prazer estar aqui participando do programa e espero que possamos estar incentivando todos a participar dessa experiência tão interessante que é viver em outra cultura. Também está aqui conosco Simone Blune, coordenadora do programa Ciências Sem Fronteiras. Seja bem-vinda, Simone. Uma boa tarde, muito obrigada. Estou aqui para poder ajudar e esclarecer algumas dúvidas e atrair novos talentos para o nosso mundo exterior. Também está aqui conosco Alan Romo, intercambista mexicano que por um semestre está passando o semestre aqui conosco. Seja bem-vindo, Alan. Muito obrigado também para compartilhar todas as experiências e aprender mais, acrescentar nosso conhecimento. E parabéns e muito obrigado pela oportunidade. E Suzana Rebelo de Souza, estudante de moda que passou um semestre na Coreia do Sul. Seja bem-vinda, Suzana. Obrigada e, como todos já falaram, também para fazer com que mais pessoas tenham vontade de viajar, e principalmente porque para a Coreia, que é um lugar que não é ainda tão comum assim, então mostrar e convencer as pessoas de que o lugar é muito legal mesmo. Começando o nosso bate-papo então, queria perguntar para a professora Paula. Professora, quantos convênios existem hoje entre a Fevale e universidades do exterior? Nós temos aproximadamente 60 convênios firmados com universidades em 21 países. E são países que estão em todos os continentes, e dizer que a Suzana, que esteve lá na Coreia do Sul, ela ficou mais de um semestre. Quem atravessa o mundo para o outro lado acaba permanecendo mais tempo. Foram 2 semestres, não é isso, Suzana? Foram 11 meses ao todo. 11 meses ao todo. Certo. Qual é o critério que é adotado pela universidade na hora de formar um convênio com outra universidade no exterior? Existe toda uma identificação de potencialidade de cooperação. A universidade com que a Fevale estabelece convênio tem qualidade de ensino compatível, referência em áreas, e existe identificação feita por professores aqui, depois aprovada pelos institutos e pela direção superior, reitoria, que esse convênio vai agregar muito à formação dos nossos alunos. Então, as universidades são localizadas por áreas de interesse, qualidade de ensino e potencialidade de cooperação. Certo. Simone, como funciona o programa Ciências Sem Fronteiras? É um programa do governo federal, certo? Exato. Como o aluno faz para se inscrever? Precisa ter algum critério de escolha? Como é isso? O programa do governo federal, ele é formado basicamente, vou falar bem sucintamente dele, por editais que são lançados em períodos mais ou menos de 3 em 3 meses. Aconteceu o último edital agora em agosto, e agora provavelmente em novembro vamos ter outro edital para diferentes países, diferentes do que foi em agosto. Quais são os principais critérios para esses editais? Que você tenha o idioma, a proficiência do idioma do país escolhido. No caso, a Alemanha, você tem que ter um DOF. Os Estados Unidos, você tem que ter o TOEFL. Se você for para a Inglaterra, precisa ter o IELTS. E assim por diante. França, a língua francesa. E você vai ter... Esse é um dos pré-requisitos. O outro grande pré-requisito, excelência acadêmica. Muito boas notas. Iniciação científica é um grande diferencial também para você poder se manter, conseguir a bolsa mais facilmente. Certo. Qual a diferença desse programa, certo? Pelo intercâmbio que é oferecido para a universidade, pela universidade? A grande diferença é que o aluno, ele não precisa necessariamente concorrer com outros e nem por editais. Ele tem as nossas universidades conveniadas, entre as 61 a 60 universidades que nós temos, e ele tem a escolha, a livre escolha de ver em qual curso se adapta melhor ao seu país que ele deseja viajar. Certo. Agora os intercambistas. Alan, esse é o seu primeiro intercâmbio? Intercâmbio como tal, assim, sim, mas eu fiz tipo um curso lá na Inglaterra. Eu estive estudando quase mês e meio, uma coisa assim. Mas o meu maior tempo fora de casa, assim, longe da minha família,
é aqui no Brasil. Por que a escolha do Brasil e do Rio Grande do Sul? Porque é tri legal. Não, eu achei que... Tipo, eu conheci já lá a Europa, então eu queria conhecer o América do Sul. E mais Brasil, porque agora tem investimento na infraestrutura, na educação, na economia. Então, é uma das potências econômicas crescentes. Então, eu achei que seria muito interessante ir a morar aqui, vir para morar aqui, para conhecer as belezas naturais, cara, para conhecer tudo que é o Brasil. E eu já conheci parte da minha realidade, que é aqui no Rio Grande do Sul, e parte da outro Brasil, carioca. Então, eu conheci já Rio de Janeiro e eu conheço aqui. E completamente diferente. É bem diferente, assim. Qual a visão que tu tinha do Brasil, certo, no México, e ao chegar aqui tu mudou essa visão? Como é que está isso agora? Mudei sim. Eu falei já em várias ocasiões que eu imaginava pessoas sempre na festa, sambando na rua, assim, tipo assim. Mas é bem diferente, tipo, é uma sociedade de respeito, tem uma sociedade muito legal que ajuda, é uma sociedade que ajuda a pessoas que nem conhecem, que não são de aqui. Então, eu percebi isso como uma coisa muito boa. Para mim, os brasileiros, eu tenho uma visão de eles muito boa, porque eles ajudam a gente, eles ficam preocupados. Tipo, nossas aulas, os professores sempre falam como vão tuas aulas, nossos amigos sempre estão assim preocupados por nós. Então, isso é muito lindo de eles, é uma coisa muito boa. Suzana, como foi a tua escolha para ir para a Coreia? Bom, foram vários pequenos fatores. Então, tem o fato de que eu sempre gostei muito da Ásia, então eu sempre quis ir para o Japão, na verdade. Daí, bom, não tinha Japão, mas aí tinha a Coreia. Eu comecei a gostar muito da Coreia também, tipo, da cultura deles e tudo mais, e tem o fato de que pelo intercâmbio da Fevale, se tu for para a Coreia, eu acho que é o único, um dos únicos lugares que tu tem a estadia de graça. Então, isso é uma grande vantagem e conta muito. Então, se já era um lugar que eu gostava e eles têm um benefício tão maior assim, era como se tivesse bem, sabe? Era meio óbvio que seria esse lugar. Então, basicamente, a escolha da Coreia foi por isso mesmo, foi por ter, assim, um amor gigantesco pela cultura asiática e aí ter uma porta se aberta de uma maneira tão fácil, foi meio que, acho que seria um desperdício eu não ter ido, na verdade. Certo. E a adaptação linguística, como fica? Bom, na verdade, com o coreano foi meio difícil, assim, ler e escrever é bem fácil de aprender, eu aprendi antes de ir pra lá. Na verdade, numa tarde eu aprendi as letrinhas porque elas não são muito difíceis. Só que a pronúncia deles é difícil, a gente não tem todos os fonemas que eles têm, então fica complicado de pronunciar e de quando eles falam, às vezes tu aprendeu a palavra, eles falam de novo, tu acha que é outra. Mas aí, só que assim, sempre... É mais ou menos como no Brasil, não é todo mundo que fala inglês, mas tu sempre acha alguém que fala. Então, fica nisso, assim, tu acha alguém que fala inglês pra quebrar o galho de cara e aí depois vai estudando, assim, aí um pouco tu vai aprendendo. Então, difícil não vou mentir, dizer, não, tu chega lá, tu aprende rapidinho a falar, não é assim. Mas se tu se empenhar, tu consegue, assim, tu vai... Geralmente as pessoas mais velhas gostam de falar com a gente. Então, por exemplo, eu tinha uma lojinha 3 lojinhas de conveniência logo que a gente descia do nosso prédio. E tinha uma senhora, eles chamam de Adjuma, uma senhora mais velha mesmo. E ela gostava muito de conversar com a gente. Então, com ela eu aprendi a falar um monte de coisa. Tanto que no último dia, antes de eu vir embora, eu fui lá e ela me deu iogurte de graça e um monte de coisa. E ficou dizendo que era pra eu me cuidar aqui e tudo mais. Assim, virou meio que uma avó, assim, entre aspas. E na hora das aulas, as aulas eram ministradas em inglês? Algumas sim, algumas não. Então, depende. Eu fui pelo curso de moda e o curso de moda não tem aulas em inglês. Então, o que acontecia era que eu tinha colegas que falavam inglês e elas me ajudavam. Então, isso foi bem bacana, até porque, por exemplo, elas tinham nas aulas tinham provas, eu não precisava fazer as provas, eu fazia trabalhos. Então, tinha uma adaptação para ajudar o aluno estrangeiro que estava lá. Não era assim, vai fazer prova e azar é teu. Então, a gente conversa com o Centro Internacional, tanto que era difícil eu conversar com a minha professora e fazer ela entender, mas eu podia ir no que seria o Centro de Relações Internacionais, conversava com eles lá conversavam com os professores e ficava tudo arrumado. Então, foi bem simples, assim. Daí, algumas aulas eu fiz em inglês também, mas elas eram fora do curso de moda, mas tranquilo. Certo. E, Alan, para ti, a proximidade do espanhol com o português vem te ajudando ou não? Sim, ajuda bastante, sim.